olhar o espaço, admirar as estrelas e perceber como somos pequenos em relação a todo o universo. Descobrir o que existe além do nosso planeta. Para muitas pessoas, o máximo de curiosidade se limita ao nosso sistema solar. Será que há vida em Marte? Como se formaram os anéis de Saturno? Mas para muitos cientistas, o que conta é descobrir novos planetas muito longe daqui. Sair do nosso sistema solar atrás de novos mundos. Caçadores de planetas. Esse é o tema do nosso Espaço Aberto de hoje. Viemos ao Observatório Nacional do Rio de Janeiro conversar com o físico Carlos Henrique Veiga. Com 49 anos, desde 1984, ele participa de um programa de observação de satélites. O que seria apenas um estudo das luas de outros planetas dentro do nosso sistema solar, acabou levando o professor Veiga a uma aventura muito maior. Se confunde com a própria história do espaço que já conhecemos. Desde quando o sistema solar tem essa forma? Forma no sentido, essa quantidade de planetas, essa ordem de planetas que nós conhecemos hoje. O sistema solar, ele provavelmente se formou há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás. Então, nesse momento, onde se formou uma pequena estrela no centro de uma nuvem, e essa nuvem, as partículas dessa nuvem começou também a se juntar, e esses pequenos blocos de partículas começaram a formar os planetas. Então, o sistema solar formou um pouco depois da própria estrela que ficou no centro dessa nuvem. Então, o que é essa nuvem? É uma nuvem de poeira e gás, onde essas partículas começam a se juntar e aí formar pequenos planetóides, que são chamados de planetóides. E aí dá origem aos planetas que estão girando em torno desse corpo central, que no nosso caso é o Sol. É claro que os povos antigos sempre tiveram interesse, a gente sabe disso, incas, astecas, maias, egípcios, sempre tiveram interesse em observar o céu e sempre fizeram muitas descobertas. Mas cientificamente, quando nós conseguimos enxergar esses planetas que compõem o nosso sistema solar? Galileu Galilei é uma boa referência, André. 1610, mais ou menos, ele aponta uma primeira luneta para observar estrelas no céu, com uma pequena luneta, e aí ele começa a descobrir uma série de corpos em torno de planetas, Io, Europa, os satélites principais, os maiores de Júpiter. Ele começa a identificar esses satélites. Tanto é que são chamados de satélites galileanos, exatamente daí. Então Galileu seria um bom ponto de partida para que a gente começasse a fazer uma era moderna, que seria a astronomia ou as descobertas científicas nessa área. A partir daí, com a evolução da tecnologia, com a evolução da ótica, novos telescópios foram formados, novos telescópios foram construídos e a gente passou a enxergar cada vez mais longe. Exatamente. Em 1609, Galileu usa um pequeno telescópio, que se chama luneta, mas 62 anos depois, Isaac Newton, ele constrói um novo telescópio e não nos mesmos moldes que o Galileu havia observado. Na verdade, era um telescópio refletor, que é um telescópio cujo sistema óptico é composto por espelhos e não mais lentes, refratoras. E aí Isaac Newton desenvolve um pouco mais a tecnologia de você observar cada vez mais fundo no céu e mais quantidade de objetos estelares. Então o Isaac Newton também deu um grande avanço à ciência, depois de 60 anos que o Galileu tivesse começado a observar o céu com um instrumento óptico, na verdade. Os estudos de Galileu e Newton formam a base da pesquisa astronômica e física de qualquer cientista hoje em dia. Eram momentos difíceis. Galileu enfrentou os tribunais da igreja por conta de suas ideias revolucionárias para a época. Foi ele que conseguiu provar pela primeira vez que estava errado o pensamento de que a Terra ocupava o centro do universo. Girávamos ao redor do Sol, assim como os outros planetas que foram sendo descobertos. Por isso, Galileu Galilei foi condenado pela Inquisição e teve que desmentir todas as suas teorias. As pesquisas de Newton ficavam mais restritas às forças aqui na Terra. Pai da física moderna e extremamente religioso, apesar de todos os seus estudos na área, ele ainda acreditava que havia, de tempos em tempos, uma intervenção divina para que o universo continuasse existindo.
Eram tantas dificuldades e desafios que Newton e Galileu talvez não se espantassem que até hoje, apesar de todos os avanços, não se tem certeza de muita coisa sobre o nosso sistema. Recentemente, ganhou a primeira página de jornais no mundo todo a notícia de que no nosso sistema solar não haveria apenas 9 planetas. Depois de Plutão, a última descoberta feita em 1930, teríamos um outro planeta, batizado com o nome de Sedna, a deusa esquimó dos oceanos. Mas nem quanto a essa definição há muita certeza. Segundo o professor Veiga, na verdade Sedna seria Andes ao contrário, para caracterizar as baixas temperaturas que seriam registradas por lá. A descoberta dos astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia ainda não pode ser caracterizada como conclusiva. Ainda existe uma discussão em cima do que seja o Sedna, né? Se é um planeta ou se não é um planeta. Enfim. Seria o 10º planeta? Seria o 10º planeta, mas nada, nós não poderíamos afirmar hoje, categoricamente, que Sedna é um planeta. Mesmo sobre Plutão, ainda existem dúvidas? Existem dúvidas, existem várias teorias sobre formação de Plutão. Qual seria a principal delas sobre Plutão? Uma delas é que o Plutão, isso é muito antiga, mas uma delas é que o Plutão teria sido um satélite, por exemplo, de Netuno, então ele teria saído da órbita de Netuno e desgarrado, por exemplo, e enfim, começasse a orbitar em torno do Sol. Isso é uma das teorias das muitas que tem por aí, de formação do Plutão. Plutão é um planeta muito pequeno, tem um satélite chamado Charon, e é mais ou menos do mesmo tamanho de Plutão, que é outro mistério, né, no sistema de Plutão. Mas há regras? Como se definisse uma descoberta científica no espaço? Se trata de um planeta ou não? Olha, geralmente o que se faz as estrelas teoricamente estão fixas no céu. Então, se você faz uma observação num instante, momentos depois, horas depois ou dias depois, faz a mesma observação daquele céu e você vê um ponto se deslocar naquele campo de estrelas, obviamente as estrelas não se deslocam nesse intervalo de tempo, de dias, né? Elas são seculares, esse movimento é detectado secularmente. Então você pode então falar, isso pode ser um planeta, pode ser um asteroide, pode ser um cometa, enfim, pode ser um corpo celeste, né? Lá se deslocando, que não seja uma estrela. Mas é preciso ter uma órbita regular. Pode ter uma órbita regular, então você vai passar a acompanhar aquele corpo, né? Para você determinar um período, uma órbita em torno de do Sol, se for um planeta, por exemplo. A determinação de uma órbita, saber se ela é regular ou não, para se definir um planeta, realmente não deve ser levado muito em conta. É só ver o caso de Plutão. Enquanto a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa no Sol, Plutão levaria, segundo cálculos feitos por astrônomos, cerca de 47 mil dias, ou 129 anos. Como Plutão foi descoberto há apenas 74 anos, ainda não fechou uma volta inteira para saber se a órbita é regular ou não. Mas voltando a Sedna, ainda não deu tempo para fazer essa pesquisa. Eu não afirmaria nada sobre Sedna, porque ainda é eu diria que não, uma interrogação para todos nós, né? E teria que ter muito mais observação, muito mais informação observacional sobre Sedna, né? De telescópios, do Hubble, enfim, de observação mesmo para ver se ele é realmente um planeta. Poderíamos falar, Sedna é um planeta. Ele é muito gelado, muito distante do Sol, então é muito complicado a gente afirmar, né, taxativamente se Sedna é um planeta. O senhor falou do Hubble. Qual foi a importância do Hubble para vocês, pesquisadores que buscam planetas mais distantes, além do nosso sistema solar? O Hubble ajudou muito? O Hubble, sim, ele faz um survey, quer dizer, ele faz mapeamento do céu e ele está começando a descobrir uma série de estruturas, né, que nos envia, estruturas novas que são quase impossíveis de serem detectadas da Terra atualmente com a tecnologia atual. Então o Hubble é um telescópio super importante para a gente fazer essa ligação, né, de um universo que até 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós não conhecíamos, né? A partir do envio de imagens do Hubble para a Terra, e aí começou a se analisar essas imagens, então você conhece muito mais estruturas do universo que se conhecia há 10 anos atrás. Então o universo é visto um pouco, uma ótica um pouco diferente do que via há 10 anos atrás, que é uma coisa muito recente ainda.
E quais são as maiores dificuldades para a observação do espaço, esse espaço mais distante, além do nosso sistema? A tecnologia, um telescópio possante, um telescópio de grande porte, né, desses telescópios com diâmetro de espelho muito 8, 10 metros, bom, enfim, de espelho, para você poder enxergar melhor o espaço. O ideal mesmo é telescópios do tipo espaciais. Você já não tem atmosfera. A atmosfera é um grande empecilho para os astrônomos, né? Você tem atmosfera, você tem que considerar toda a atmosfera para poder começar a enxergar o espaço sideral. Então isso é complicado para o astrônomo que observa da Terra. A atmosfera deforma a imagem? Não, ela pode deformar, porque na verdade, como ela tem um movimento, então isso acaba a imagem não ficando simétrica, por exemplo. É como nós vemos uma estrela, por exemplo, uma imagem esférica, a imagem começa a ter um borrão em volta, porque a atmosfera balança, que nós chamamos de sim. O sim, na verdade, é isso, o quanto essa imagem não é como se diz, alisada ou não é definida.